Fala galera do YouTube, mais um conteúdo aqui de Excel para vocês. Basicamente, hoje a gente vai ver como é que a gente evita ter que fazer trancamento na fórmula do Excel. Sabe quando você monta uma fórmula, tem que arrastar para baixo, você esquece de trancar, tem que refazer tudo, tem que ficar trancando as células. Fica meio chatinho e dá um trabalhinho de fazer isso. Hoje a gente vai ver como é que a gente faz para evitar o trancamento, para não precisar usar o trancamento de células dentro das fórmulas. A gente vai ver uma forma mais fácil de fazer isso, beleza? Então fica aqui comigo até o final, que você vai ver o passo a passo para a gente conseguir fazer isso. E aí, antes de a gente começar o vídeo, não esquece de fazer duas coisinhas se você ainda não fez, que é se inscrever aqui no nosso canal. Lembra que toda terça, quinta, sexta e domingo a gente tem conteúdo novo de Excel, VBA e de Power BI também. E também, se você gosta do nosso conteúdo, já clica aqui no like, clica aqui no curtir, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo para ainda mais pessoas, tudo bem? Então é isso, e agora vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, basicamente o que a gente tem aqui é uma planilha com os nomes de alguns vendedores, o valor de venda de cada um, e eu quero na coluna D colocar quanto que cada um vai ganhar de bônus. E qual que é o critério do bônus que a gente vai analisar aqui? É o seguinte, eu tenho aqui a coluna de vendas e a coluna de bônus. E aí o critério é, se o vendedor vender mais ou igual a R$4.000, ele vai ganhar 50% de bônus em cima do que ele vendeu. Agora, se ele vender menos do que R$4.000, o bônus dele vai ser só de 10%. Então, de qualquer forma, ele vai ganhar bônus. Agora, se ele bater a meta de R$4.000, ele vai ganhar um bônus gigante, um bônus de 50% de tudo que ele vendeu. Se estiver abaixo, vai ganhar um bônus menorzinho de 10%. Então, o que a gente vai precisar fazer é, na coluna D, a gente vai montar uma fórmula, que é a fórmula C, que vai avaliar para mim se o valor de vendas está acima da meta ou se está abaixo da meta, para eu saber exatamente qual foi o valor de bônus que ele vai ganhar. Então, vamos chegar aqui na coluna D e vamos colocar lá, igual C, e aí vou colocar o seguinte, lembra de dar o tab ou abrir o parênteses para começar a fórmula, e aí três coisinhas que a fórmula C pede. Primeira coisa é teste lógico, ou seja, qual é a comparação que eu tenho que fazer para saber se o vendedor atingiu a meta. Eu tenho que saber se o valor de vendas dele foi maior do que R$4.000. E aí eu vou selecionar aqui, ó, C3, que é o valor de vendas do Diogo, e eu vou comparar esse valor com a meta, que é R$4.000. E para eu saber se ele está acima da meta, eu tenho que saber se ele é maior ou igual a R$4.000. Então, coloquei aqui o sinal de maior, sinal de igual e R$4.000. Beleza. Ponto e vírgula. A comparação eu já fiz, que é se o valor de venda está acima da meta. Agora, se estiver acima da meta, quanto que o cara vai ganhar de bônus no final? Ele vai ganhar o próprio valor de vendas dele vezes 50%, beleza? Então, vou clicar aqui no valor de vendas, que é essa célula C3, vezes, que é o asterisco, 50%. Pronto. Então, por exemplo, se o cara tiver vendido 10 mil, o bônus dele vai ser de R$5.000. Então, já foi o caso dele estar acima da meta. Agora, ponto e vírgula. Vamos para o caso contrário, ou seja, o caso dele estar abaixo da meta. Se ele estiver abaixo da meta, qual que vai ser o bônus dele? Vai ser um bônus pequenininho só de 10% em cima do que ele vendeu. Então, o bônus dele, se ele não bater a meta, vai ser o próprio valor de vendas vezes 10%, beleza? Então a nossa fórmula está feita, já avaliei se ele está acima da meta e qual que vai ser o bônus dele, se ele estiver acima ou se ele estiver abaixo. Pronto, vou fechar aqui o parênteses e dar um Enter aqui dentro da minha fórmula. Então, a princípio, nossa fórmula já está funcionando direitinho e percebe, o Diogo, que é o nosso primeiro vendedor, ele vendeu R$3.000. Se ele vendeu R$3.000, quer dizer que ele não bateu a meta, que era de 4.000. Então, se ele não bateu a meta, ele vai ter um bônus de 10% em cima do valor de vendas dele, que ficou em R$300. Só que agora o que eu quero fazer é, eu quero pegar essa mesma lógica que eu apliquei e eu quero fazer para todo mundo. Ou seja, eu quero fazer essa mesma análise para o Matheus, para a Sofia, para o Sérgio, para ficar de forma 100% automática, ele já calcular o bônus de cada um deles. E como que eu faria isso? Basicamente, para a gente puxar uma fórmula e reaproveitar ela para todas as células, o que a gente vai fazer é, a gente vai clicar nessa célula com o bônus final que a gente acabou de calcular, que é a célula D3, e a gente vai clicar aqui nesse cantinho inferior direito, que tem o nosso quadradinho verde. Nesse quadradinho verde, ó, quando você passar o mouse, repara que o mouse vai ficar tipo uma cruz preta. Essa cruz preta indica que você pode clicar nessa fórmula e arrastá-la para baixo. Então, ó, vou clicar nela e vou arrastá-la para baixo. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela fórmula e puxar ela para fazer a mesma lógica em todas as outras células. Só que agora, reparem no que aconteceu aqui, que é o seguinte. A gente calculou lá as vendas do Diogo, que estavam direitinho. O valor de bônus dele deu R$300, que estava correto. Só que, por exemplo, o do Matheus, será que deu certo? Percebe? O Matheus, ele vendeu o quê? Vendeu 6.300. Se ele está acima da meta, ou seja, ele vendeu mais do que R$4.000, qual que deveria ser o valor de bônus dele?
deveria ser 50%. Ou seja, o bônus dele deveria dar mais do que R$3.000, que é metade de 6.300. Só que, no final, ficou muito menor o bônus dele que deveria. E principalmente os outros bônus da Sofia, Sérgio, João, Diego e assim vai, repare que eles ficaram zerados. Só que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque os bônus nunca são zero. Ou o cara vai ganhar 50% de bônus, ou o cara vai vender, vai ganhar 10% de bônus. Ele nunca vai ganhar zero de bônus, a não ser que ele realmente não tenha vendido absolutamente nada, mas não é o caso aqui dentro. Então, o que aconteceu? Só para a gente analisar. Se a gente clicar aqui nessa primeira célula que a gente estava usando, que era a célula D3, ó, vou clicar aqui 2 vezes, ele vai basicamente abrir para a gente a fórmula, dando esses 2 cliques em cima da célula, e ele vai mostrar para a gente quais são as 3 células que a gente selecionou para criar a nossa fórmula. E quais foram as 3 células? Foi a célula de vendas, que é a célula C3, e as células de bônus, que eram a G3 e a G4, que estão aqui. Só que vamos lá, é o seguinte, quando eu puxar essa fórmula para baixo, o que eu quero que aconteça? Quando eu terminar a fórmula do Diogo e partir para fazer a fórmula do Matheus, o que eu quero que aconteça com essas células? Repara, vou dar 2 cliques aqui, e aí o valor de vendas que antes a gente estava olhando para o Diogo, agora eu quero olhar para o valor de vendas do Matheus. Então lembra, quando eu puxo uma fórmula para baixo, todas as células que eu selecionei também caem uma casinha para baixo. Então repara, a gente estava selecionando antes, se eu clicar aqui na célula D3, estava selecionando o valor de vendas do Diogo, que estava na célula C3, só que na célula de baixo, se eu abrir a fórmula, não estou mais selecionando a célula C3, estou selecionando a célula C4, porque quando eu arrasto a fórmula para baixo, todas as células que eu selecionei também caem uma casinha para baixo. Então, eu realmente quero que isso aconteça. Eu quero que ele pegue as vendas do Diogo, depois do Matheus, depois da Sofia, do Sérgio e assim por diante. Só que qual que é o problema desse fato das células descerem junto com a fórmula? Que é o seguinte, o valor de vendas eu quero que desça para pegar todos os vendedores. Só que percebe comigo, tá vendo que agora ele está pegando 2 bônus que não são os bônus corretos? Ele devia estar pegando o quê? O 50% e o 10%. Só que agora ele está pegando 2 células diferentes, que ele está pegando a célula de 10% e outra célula vazia, sem nada. E aí se eu conferir a próxima célula, pior ainda, se a gente olhar essa célula D5, o que aconteceu? Ele desceu as vendas para pegar a venda da Sofia, show de bola, só que ele não está pegando mais o bônus de 50% e 10%. Ele também desceu as 2 células que eram de bônus e está pegando 2 células vazias. Então, o que a gente quer que aconteça na prática? Voltando aqui para a primeira célula, é o seguinte, o valor de vendas eu quero que desça para pegar as vendas do Matheus, Sofia, Sérgio e assim por diante, só que os 2 bônus que estão nas células G3 e G4, elas têm que ficar fixas no mesmo lugar, beleza? Quando a gente arrastar a fórmula para baixo, ele tem que continuar olhando para essas células e essas células não podem descer, não podem sair do lugar. Só que a gente já viu em alguns vídeos como que a gente fazia para resolver essa situação. Basicamente, a gente teria que chegar aqui na célula G3, dentro aqui da nossa fórmula, e trancar ela, colocar o cifrão antes do G, o cifrão antes do 3, basicamente trancar essa célula. Só que na prática, tem uma forma mais simples da gente fazer esse trancamento sem precisar ficar colocando o cifrão, que é o seguinte, a gente vai basicamente, ao invés de deixar essas células sendo chamadas de G3 e G4, a gente vai dar nome para essas células. Então, por exemplo, essa célula de G3, eu posso mudar o nome dela para bônus 1. E essa célula G4, eu posso mudar o nome dela para bônus 2. E eu não vou precisar mais trancar essas células. Então, vamos ver como é que vai funcionar e se realmente a gente não vai precisar trancar elas, se realmente vai ficar mais fácil. Então, clica aqui na célula G3 rapidinho. Como que eu faço para mudar o nome dessa célula G3 para outro nome? Percebe? Quando eu clico nessa célula, aqui em cima, nessa caixinha de nome, aparece para mim o nome da célula, que por enquanto é G3. Só que se eu quiser mudar o nome dessa célula, o que eu faço? Clico na caixinha de nome, apago o G3 e vou escrever, por exemplo, bônus 1. Pronto, dei um Enter. Agora que eu dei o Enter, basicamente essa célula, ao invés de se chamar G3, ela passou a se chamar bônus 1. E aí agora, eu quero fazer a mesma coisa na célula G4. Quero clicar nela e mudar o nome dela para bônus 2, por exemplo. Beleza? E aí agora, toda vez que eu quiser me referir a essas células, eu não preciso mais chamá-las de G3 e G4. É só chamar de bônus 1 e bônus 2, que sempre vão ser essas células onde está o 50% e onde está o 10%. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar naquela primeira célula que a gente estava colocando a fórmula, que era D3, e vou abrir o conteúdo dela. Para abrir o conteúdo dela, posso dar 2 cliques ou apertar o atalho F2. Beleza? Então pronto, cliquei aqui no F2 e vamos tentar agora refazer essa segunda parte da fórmula. Então, tudo que a gente fez aqui para calcular o bônus, vamos refazer com agora os nomes das células. Ao invés de botar G3, a gente bota bônus 1, ao invés de botar G4, a gente bota bônus 2. Então, voltando aqui para a fórmula. Coloquei aqui
o valor de vendas do Matheus, se ele for acima de 4.000, se o valor do vendedor for acima de R$4.000, qual que vai ser o bônus dele? Vai ser o valor de vendas vezes 50%, que eu chamei a célula de bônus 1. Então é só escrever aqui bônus 1. E repara que até aparece aqui pra gente colorido esse bônus 1. Quando eu escrevo bônus 1, ele já marca aqui para mim essa célula onde está escrito 50%. Pronto. E aí, quando eu der ponto e vírgula mais uma vez, agora eu vou colocar a outra situação. A situação dele está abaixo da meta. Então, de novo, se ele estiver abaixo da meta, o bônus dele vai ser o valor de vendas vezes 10%. Então, o valor de vendas vezes o 10%, que vai ser a célula que a gente chamou de bônus 2. Então, vou escrever aqui bônus 2. Pronto, ó, quando eu escrever bônus 2, ele já marcou a célula onde está escrito o 10%. Então, fechei a fórmula e apertei o Enter. Agora, qual que é o bacana da gente ter nomeado essas células, da gente ter mudado os nomes desses caras? Basicamente, agora, essas células não são mais a célula G3 e a célula G4. Elas são as células bônus 1 e bônus 2. O que significa o seguinte, se eu arrastar as células, bônus 1 vai continuar sendo 50% e o bônus 2 vai continuar sendo o 10%. Então, a gente não vai ter mais esse problema de trancamento. Aqui o que eu vou fazer? Vou voltar na célula D3 e vou arrastar a fórmula para baixo mais uma vez. Eu vou chegar aqui, clicar no quadradinho e arrastar até o final. E repara que agora deu certo sem problema nenhum. Ó. Se eu clicar na primeira célula, ele pegou o valor de vendas e comparou com 50% e 10%. Se eu clicar agora na célula de baixo, tá lá, continua pegando o valor de vendas do Matheus e tá pegando direitinho o valor de bônus dos 50% e 10%. Então, ó, se eu clicar aqui em qualquer célula, repara que ele está pegando certinho os mesmos valores de bônus sem ficar descendo as células. Então, sempre que você precisar arrastar a fórmula e não quiser ficar se preocupando com o trancamento de célula, com as células descendo sem você precisar, sem você querer que elas desçam, você muda o nome da célula e coloca o nome dentro da fórmula, que aí você não vai precisar ter esse trabalho de trancamento, beleza? Então, fica a dica aí. Agora, um último detalhe. Se você chegar para mim e falar, pô, Alon, esse bônus 1 coloquei aqui, esse bônus 2 coloquei. Só que agora mudei de ideia, não gostei desses nomes. Quero mudar o nome para alguma outra coisa. Como que você faz para mudar os nomes dessas células? Você basicamente vai vir aqui nessa guiazinha Fórmulas e dentro da guia Fórmulas você vai ter uma pequena ferramenta chamada Gerenciador de Nomes. Gerenciador de Nomes, ó, se a gente clicar aqui, é justamente, ele vai exibir uma lista com todos os nomes que a gente criou dentro do Excel. Todo o nome que a gente deu para a célula, todo o nome que a gente criou aqui dentro vai aparecer. Ele está lá, bônus 1 e bônus 2. Se eu quiser excluir, eu consigo clicar aqui e excluir. Ou então, por exemplo, se o bônus 1, eu quiser editar esse nome e mudar para bônus acima, por exemplo. Vou clicar aqui no bônus 1, clicar em editar. Ao invés de bônus 1, eu vou escrever aqui, vou mudar o nome dele para acima, para indicar que está acima da meta. Escrever aqui acima, dei um OK. E a mesma coisa para o bônus 2. Ao invés de ele ser chamado de bônus 2, vou chamar ele de abaixo para indicar que ele está abaixo da meta. Então, cliquei no bônus 2, cliquei em editar e coloquei lá abaixo. E aí, quando der Enter, repara, não tem problema nenhum, que aí o valor das células ali, onde eu coloquei nas fórmulas, que a gente tinha chamado de bônus 1 e bônus 2, repara que ele também já alterou os nomes aqui para mim de forma 100% automática. Então, sempre que você precisar fazer uma fórmula e não quiser ficar se preocupando com o trancamento, dá nome para as células que você vai usar, que aí é só você arrastar a fórmula para baixo e seguir o baile, que não vai ter problema nenhum, beleza? Então, comenta aqui embaixo só para eu saber o que você achou da aula, gostou, sabia disso, comenta se sabia ou não dessa ferramenta de gerenciador de nomes, dessa opção da gente dar nome para a célula para facilitar o uso de fórmulas. Eu quero saber o que você achou da aula e se você chegou até o final do vídeo, você já sabe que você faz parte dos 12% que começam o vídeo e chegam até o final. Então, se você faz parte da nossa comunidade dos 12%, comenta aqui embaixo, nossa famosa hashtag SomosTodos12%, para a gente saber que você ficou com a gente até o final desse vídeo, beleza? Então é isso, te vejo agora no próximo vídeo.